Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Continuando a orientação da página 109, agora exercício 2. No primeiro momento, a gente faz a leitura da atividade. Então, a gente precisa determinar ali quanto é quanto que é 3/5 dos empregados que utilizam óculos, do total de 1/3 dos empregados que são homens. Isso indica uma multiplicação de frações. Eu tenho que descobrir quanto que é 3/5 da fração que a gente leu no começo, do total de 1/3 ali dos homens. Nesse caso aqui, é uma multiplicação de frações. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. O bom é que essa fração, ela tem, vamos lembrar, o 3 e o 15, que são números que são múltiplos de 3. Isso indica que eu posso simplificar, dividir cada um deles por 3. O resultado final, então, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, 3/5 do total de 1/3 representa 1/5, na verdade, após a gente fazer a simplificação. Tá? Continuando, a questão 3. Fazendo a leitura dela. Numa empresa, então, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. 4/5 usam metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa representam os que usam metrô? Nesse caso aqui, ela segue o mesmo padrão da questão 2. A gente precisa entender quanto que é 4/5 da fração do total que está representando ali 5/8 dos funcionários. Escrevendo isso, eu tenho que descobrir quanto é 4/5 dos funcionários que utilizam metrô, do total dos funcionários que utilizam o transporte público, 5/8. Eu não comentei na questão anterior, mas a gente pode aplicar também uma regra do cancelamento aqui. Se a gente tem o mesmo número em cima e embaixo, ó, no numerador e no denominador, a gente cancela o 5 com o 5. Então, essa é a ideia do cancelamento. Ó, 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 4, 4 no numerador. 1 vezes 8, 8. Lembrando que também a gente tem nessa fração os números que são múltiplos, são pares. A gente pode dividir por 4. 1/2. Ou seja, metade desses funcionários utilizam, então, o transporte público. Última questão, questão 4. De novo, fazer a leitura dela. Aqui a gente tem as questões para efetuar o cálculo de multiplicações envolvendo fração. No item A, no item B e no item C, vocês vão realizar a multiplicação de fração. Numerador multiplicando por numerador, denominador multiplicando por denominador. A minha dica é no item D. Quando vocês tiverem uma fração, aliás, um número decimal multiplicado por uma fração, transforma o número decimal numa fração, para ter um cálculo mais simples, tá? Então, a minha dica no item A. Vocês vão multiplicar aqui 1/3 por menos 4/7. Então, essa regra para multiplicação a gente já aprendeu nas aulas anteriores quando estudou números inteiros. Essa fração representa um número positivo, essa fração representa um número negativo. Multiplicação de fração, então a gente vai lembrar sinais diferentes na multiplicação, a gente aplica a regra, o resultado vai ser negativo. Multiplica numerador com numerador, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 7, 21. Nesse caso, não tem possibilidade de simplificação. Da mesma forma, vai ser no item B e no item C. Vocês vão multiplicar frações, vocês vão acabar interpretando qual regra adicional vocês vão utilizar no item B e no item C. A única diferença é que no item D, vocês têm um número decimal, 11,25, para utilizar nessa multiplicação, e a fração mais 8/9. Nesse caso aqui, transforma esse número decimal numa fração. Vou lembrar, são duas casas decimais, eu tiro a vírgula,
Lembrando daquela regra, se são duas casas decimais, pode ser uma fração decimal. Então, envolvendo aqui o denominador com 2 zeros, a gente coloca um na frente. 11 inteiros e 25 centésimos. Ele passa a ser uma fração decimal, 1.125 centésimos. Lembrando que essa fração agora ainda também é um número positivo, e a gente vai multiplicar por outra fração, que está aguardando aqui, envolvendo também outro número positivo. Lembrando, na multiplicação, quando tem sinais iguais, o resultado, o produto, né, é um número positivo. E multiplica numerador com numerador, vai obter um resultado, denominador com denominador. É isso por enquanto. São dicas, não é a solução ainda do caderno de atividades, tá? Muito obrigado por ter assistido a videoaula.